Galera, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser um vídeo de indicação de livros e que, na verdade, eu tô respondendo só a um pedido de vocês sobre livros que adolescentes gostariam de ler, que os jovens gostariam de ler. E aí eu tive que fazer uma delimitação, assim, tipo, de faixa etária, principalmente. Eu tava no carro, ontem, na verdade, indo trabalhar e eu tava ouvindo um debate na Rádio USP com dois professores da Faculdade de Educação falando sobre esse abandono da leitura pelos adolescentes e como incentivar isso nas escolas, os projetos que as escolas estaduais e municipais, né, estão tentando fazer e o que a própria universidade faz para suprir a lacuna quando os estudantes chegam lá para fazer um curso universitário e têm uma leitura muito pobre. E começaram a discutir sobre a formação dos professores, sobre, né, onde é que está o problema ali, né? Onde é que acontece essa transição de que a leitura deixa de ser um negócio legal para ser algo cansativo e maçante. E aí, bom, concordei muito com o que eles estavam falando, isso já foi fonte de debate, assim, tipo, amplamente entre nós, professores, quando a gente vai decidir o que passar para os alunos ou não. E a gente percebe que leitura é uma coisa muito legal até o quinto ano. Até lá os 9, 10 anos de idade, porque o tipo de livro que eles estão lendo são livros muito desenhados, são livros muito coloridos, que funcionam muito mais como um brinquedo, né, pra você ficar mexendo e puxando coisinhas e tal, do que ser um estudo, do que um aprendizado, do que ser, sei lá, uma diversão pela leitura em si, e não pelas atividades manuais ali que o livro também vai exigir quando a gente é criança. Então, aquela transição tipo do livro muito ilustrado para de repente a gente chegar num livro em que tem muitas letrinhas, as páginas são brancas e vai começar a aparecer uma ilustração uma vez a cada, sabe, 30 páginas, às vezes é uma coisa muito impactante, né? E a gente perde muitos alunos nesse meio que depois vão chegar lá no ensino médio sem a prática da leitura, sem o gosto pela leitura, sem o hábito dela, nem que seja de uma coisa forçada, e eles chegam lá e tem que ler José de Alencar, sendo que eles não passaram por coisas mais felizes, mais básicas que fizessem eles gostar de ler antes, né? Então, eu pensei, o que trabalhar então com essa faixa etária? E eu entendo essa faixa etária. Geni, para de brincar que não é seu. É, eu fiquei pensando o que seria, né, qual seria essa faixa etária problemática. E eu pensei na faixa dos sextos até os nonos anos, que é a faixa do ensino fundamental 2, né? Quando a galerinha tem aí de 10 até os seus 14 anos, né? Que é quando. E aí, o que faremos com a leitura que já não é mais tão divertida assim? Então, eu selecionei uma pilha bem grande de livros e eu vou falar um pouquinho sobre eles, assim, bem rapidamente, tá? E os livros, eles têm motivos diferentes para estar aqui. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu peguei foi um livro que eu particularmente não gostei muito, tá? Mas, que é... Geni, você tá atrapalhando, meu amor. Aqui não é um bom momento. Sai, vai pra lá. Eu pensei no A Menina que Roubava Livros. Foi um livro que, nossa, todo mundo falava a respeito. Eu fui ler e falei, faltou coisas. Mas eu fui ler véia, né? Então eu fui ler, estava na faculdade, já fazia um bom tempo e eu não gostei. Mas eu acho que para uma galera dessa faixa etária que estamos tratando, esse livro aqui, ele é muito interessante, porque a premissa dele é um livro narrado pela morte. Quem não gostaria de conversar com essa moça durante 5 minutos, entendeu? Mas só 5 minutos, ela vai embora e a gente continua aqui. Mas seria muito legal poder conversar com ela. E ela vai contar a história de uma menina da idade deles. E aí a gente tá num contexto histórico muito interessante, que é um contexto de guerra. É um contexto de aventura, é um contexto de sobrevivência. Então eu acho legal todo esse panorama, o nosso protagonista, a personagem principal e o narrador serem interessantes para a história. Acho também um jeito de você aprender um pouquinho sobre um evento histórico importante. Não deixa de ser um livro de aprendizado, tá? E legal porque essa garotinha, ela gosta de ler. Então a gente também está discutindo a questão da leitura através de uma personagem que talvez seja, sei lá, legal para eles. Então o primeiro livro seria do Max Zuzak, eu nunca sei falar o nome dele, gente, nunca aprendi, que é A Menina que Roubava Livros. Bom, aí eu pensei no livro que eu li recentemente, que é o A Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos.
Esse livrito é minúsculo, que não vai assustar ninguém pelo tamanho, também é uma coisa muito importante, né? Uma capa bastante atrativa e tal, que deixa a galerinha mais, né, não intimidada com a situação. E ele também tem um protagonista juvenil, né? Tem um protagonista, aqui no caso, bastante criança ainda, mas tratando sobre o tráfico de drogas. E como que essa criança enxerga o tráfico ao redor dela. Então, apesar de ser um assunto pesado, às vezes para um sexto, para um sétimo ano, para quem tem 12 anos de idade, dá para se trabalhar isso porque a perspectiva é de uma criança. Então, tem muita coisa que é filtrada ali. E nós, pais, professores, tios, irmãos, podemos fazer essa intermediação e decidir daí o que contar e o que não contar, dependendo da maturidade da criança. É um livro engraçado, é um livro em que esse personagem tem problemas e é legal instigar a criança também a nem sempre gostar de quem tá contando a história para ela. Eu acho que é um livro interessante. Esse aqui eu gostei também. Aí, eu peguei um quadrinho. Acho que quadrinhos, um não, acho que eu peguei três aqui. Quadrinhos. Se Turma da Mônica funciona, por que que outros quadrinhos não funcionariam? E aí voltei à Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o quadrinho Maus, do Art Spiegelman. Esse quadrinho ganhou o Pulitzer, então, né, temos que admirar. É um quadrinho em preto e branco, que talvez seja uma coisa chocante para os nossos pequenos leitores, mas é muito rápido de ler, tem as imagens com que eles estão acostumados, mas tem uma crítica. Mas a gente tem um contexto histórico que eles vão aprender muita coisa, porque a história é verídica, eles vão ter que lidar com conflitos familiares aqui dentro, que é uma coisa muito legal para um adolescente, que afinal de contas o que o adolescente mais faz é brigar com seus pais. Então eu acho que tem todo um repertório legal. E apesar de ser um momento violento e contado de uma maneira muito mais violenta do que a menina que roubava livros, são animais, né, que são os personagens. Então, essa cena fica um pouco distante da gente, porque apesar de você saber que aqueles animais estão representando seres humanos, não são seres humanos que estão desenhados. Então, tem um lapso, assim, sabe? Tipo, que parece que filtra, que acalenta o coração e que não vai chocar tanto os olhos, né? Eu trabalho isso aqui com os nonos anos e é muito divertido. Eles gostam bastante e sai, assim, umas coisas inexplicáveis de boas nos comentários que a gente faz. É muito legal, aconselho bastante o mouse. Peguei mais um quadrinho, que já que estamos falando de Turma da Mônica, vamos falar de Turma da Mônica, mas numa versão elegante, porque eu acho que elegância é algo que também atrai bastante os olhos. Quanto mais bonito for o livro, maior a chance da galera querer lê-lo. Então, capa dura, aveludada, com um marcadorzinho, fitinha coloridinho que pisca, sabe? Se tiver uma folha de rosto bonita, cor de rosa, sabe? Coisas que chamam a atenção. Eu acho que, bom, para um primeiro passo isso é legal. A gente tem um quadrinho que agora está sendo lançado até em versão capa dura, né? A minha é molinha, mas tem uma versão mais bonita ainda. São os velhos colegas do gibi da banca de jornal que a gente lia na praia e de uma maneira muito mais bonita, de uma maneira muito mais complexa, de uma maneira muito mais triste às vezes, abordando questões muito interessantes. Eu comprei acho que mais 2 ou 3 quadrinhos desse aqui que estão para chegar, aí a gente vai conversando mais sobre eles, mas eu estou apostando muito nessa nova recontagem, né, através de outras pessoas, com outras grafias aqui, né, outros traços, para contar histórias que a gente já conhece assim de ouvido, entendeu? Que já estão dentro dos gibis da Mônica, mas aqui é mais aprofundado, aqui é mais interessante, então já é para uma galera mais velha. Acho legal que vai fazer essa transição, infância, mas não é mais infância, porque esse assunto tá meio tenso. É legal, gostei bastante desse aqui. E o último quadrinho que eu peguei é O Mágico de Oz. Essa aqui é uma edição da Panini, em parceria ali com a Marvel. É uma capa dura e ele vai contar a história do Mágico de Oz, mas com todos uns desenhos bastante macabros, ó. Mágico, Janice, tá achando legal também? Com desenhos bastante macabros, bastante escuros, assim, que é pra virar, tipo, quase às vezes uma historinha de terror e que também pode ser atrativo pra nossa galerinha, né? Esse livro é muito legal, achei ele divertidíssimo. Já fiz aluno não, né? Já fiz criança de cobaia, a Carol, linda Carol, que eu amo ela. Já mandei ela ler, Carol gostou bastante. Então, sei lá, eu aposto. História clássica, mas narrada de uma maneira moderna e que pode ser atrativa. E aí, eu fui nessa linha de vamos pegar alguma coisa clássica e que pode ser mais legal. Então eu peguei uma recontagem. E essa recontagem é do Neil Gaiman.
que também, conhecendo o Neil Gaiman, né, por coisas mais fresquinhas, mais tranquilas, depois você pode se aprofundando com coisas de terror dele. Você pode ir para quadrinhos depois mais adultos, quando essas crianças forem crescendo. Você vai para um Sandman, que é mais violento, mas quando as crianças forem, né, evoluindo, elas podem aproveitar todas as facetas do Neil Gaiman e aqui com o Chris Riddle, que é o cara que vai desenhar pro game. Então aqui é a Bela e a Adormecida. É uma recontagem da história da Bela Adormecida e da Branca de Neve, mas com uma perspectiva bastante moderna, de quem é que tem que ser o vilão, quem é que é o mocinho, mocinhos existem, não existem. A gente tem uma coisa bastante moderna sobre, e aí, né? Só menino que gosta de menina, só menina que gosta de menino, ou será que pode ter uma menina com uma menina, um menino com um menino? É interessante. Ele vai trazer umas abordagens bastante legais que vale a pena ser lido e discutido junto com os pimpolhos. Olha a quantidade de ilustrações, mas elas não são infantis, são ilustrações muito bonitas e muito legais para a história. Dá uma ideia tipo de, são adultos e eu criança estou lendo uma história sobre adultos e para adultos, só que não é, dá para trabalhar com criança também, só tem um pouquinho de carinho. E de novo, é aquela edição linda, que a beleza já vai atrair, tá? Aí, eu sou apaixonada por esse livro, gente, que é A Escola do Bem e do Mal, que já é gorducho. Então esse aqui é uma aposta em que a história é boa. Estou apostando no enredo. O enredo vai trazer essa galerinha pra mim. Então, qual é o enredo da história da Escola do Bem e do Mal? Era uma vez um vilarejo no meio da mata, ninguém saía, ninguém entrava. Uma vez a cada 4 anos, 2 crianças desaparecem no meio da madrugada. E aí, a livraria da cidade começa a receber, tempos depois, histórias de heróis versus vilões, e nas ilustrações das histórias, os vilões e os heróis parecem com essas crianças que foram raptadas. Então, todo mundo começa a criar uma lenda de que essas crianças são roubadas e elas são levadas para uma escola que vai ensiná-las a ser ou do bem ou do mal. Tipo, vamos criar princesas, vamos criar bruxas. E a gente vai acompanhar a história de 2 melhores amigas que vão passar por essa situação. Só que, de novo, nos tirando do lugar comum. A gente tem 2 menininhas que têm um estereótipo físico, uma pro bem, uma pro mal, só que quando a gente chega na escola, adivinha a produção? Elas vão para lugares trocados. E aí aparece o primeiro boy maravilha. E aí aparece onde é que tá a amizade quando a gente tá apaixonado? Onde é que tá a amizade quando a gente compete uma com a outra? E aí é muito legal. Esse livro é tudo de bom, gente. Não é tudo de bom mesmo, assim, eu sou apaixonada por ele. Eu tenho o segundo livro aqui, mas eu estava aguardando pro lançamento do terceiro, porque eu sei que eu vou acabar o segundo e já vou querer pegar o terceiro, porque foi muito sofrido parar isso aqui e não ter uma continuação. Então, tudo indica que lerei o segundo e o terceiro brevemente. Eu preciso comprar o terceiro. Tá? Dinheiro, gente. Dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro nessa vida. Também é importante. Ó, esse é sensacional, tá? Do sexto ao nono ano, assim, até ensino médio, tá? Até criança mais nova. Esse livro é tudo de bom. Você, velho, pode assistir também, tá? Assista. Nós, velhos, podemos ver esse tipo de coisa e ser feliz, tá bom? Sem preconceitos. Aí, peguei uma distopia. Já que estamos falando de ondas de distopia, eu gostei bastante do Lua de Larvas. Esse livro aqui é todo tchuquinho, bonitinho, tem uma diagramação muito fácil de ler, umas letras gigantescas, capítulos pequenos, e que também vai fazer uma brincadeira, tipo, um mundo futuro, o que acontecerá com a gente depois de tal coisa, só que o momento que a gente está vivendo aqui de mundo futuro, ditatorial, violento, a gente passando muito fome e tal, é no momento em que o homem supostamente, que é a grande pergunta desse livro, quando o homem teria chegado à Lua. Então aqui dá para falar sobre Guerra Fria, assim, sabe, no canto, dá para trabalhar com os alunos esse American Way of Life, como os Estados Unidos se transformaram no grande polo de cultura e de ideias do mundo. Dá para discutir com eles coisas muito interessantes de como a mídia pode mentir pra gente, teorias da conspiração, que é coisa que toda boa criança gosta, né? Então, tipo assim, a lá Mochileiro das Galáxias, entendeu? Esse aqui é bem legal. Pô, fantástico esse livro, gostei. Se você é professor, você precisa conhecer isso aqui, ó. Luna Clara e Apolo 11 é um livro da Adriana Falcão.
é brasileiro. E, gente, que livro bem escrito, que história maluca, muito louca, e que vai trabalhar desde conceitos gramaticais, conceitos históricos, mas com uma história muito linda, de Luna Clara esperando o seu pai voltar. E a mãe espera eternamente, ela também espera, e a gente vai ver onde é que está o pai dela, que é o Doravante, que desapareceu nesse mundo. E a gente vai ver um conflito familiar, um conflito amoroso, vai ter brincadeiras com contos de fada, tem uma situação que parece um jogo, dá até para se elaborar um jogo com as crianças tirado desse livro. Gente, é um livro demais, demais, assim, que meio que dá uns nó na cabeça, porque ele faz umas idas e voltas no tempo alucinógenas. O livro é muito bom, de altíssima qualidade e é nosso, tá? É brasileiro. A gente tem que dar beijinhos toda vez que é nosso, ficar orgulhoso, tá? Putz, esse livro é muito legal. Peguei um livro que eu li, olha, tá velhinho, gente, que eu li quando eu era kids, nessa faixa etária, que foi o Artemis Fowl, o Menino Prodígio do Crime. Não sei falar o nome dessa pessoa, é Eoin Colfer? Não sei. Eu lembro que um amigo meu me indicou, fez eu comprar na feira do livro do meu colégio. Eu li e fiquei muito apaixonada, porque é a história de um menino, que agora eu não me lembro se ele é órfão de mãe ou de pai. Eu sei que ele é tipo um ricaço, os pais não dão mínima bola pra ele, o cara é extremamente inteligente, mas ninguém sabe. E ele resolve utilizar essa inteligência não supervisionada, com todo o dinheiro do mundo para bancá-lo, para fazer tipo crimes. Só que o crime dele é tipo intergaláctico, mundial, assim, é tipo um negócio pá, muito louco, porque ele acaba roubando uma fada. Só que as fadas não são aquelas coisas tchucas, cor-de-rosa que voam lindas que nem a gente acha. As fadas têm um mundo particular delas. E as fadas têm, tipo, profissões. E ele acaba roubando a fada errada. Ele rouba uma fada policial. E ao sequestrá-la, ele começa a fazer negociações com o outro mundo, só que o outro mundo está a fim de revidar no nosso mundo e começa uma super guerra porque ele é um moleque mimado, entediado e rico, e é isso. Então, legal, tá? O enredo é bacana e as prerrogativas, as conversas que a gente pode ter nisso daqui é muito bacana, sem contar que ele, tipo, brilha. Brilhar é uma coisa importante para crianças, tá? Tem que brilhar. Aí, se não brilha, pode ser cor-de-rosa. Cor-de-rosa também é legal. Olha esse livro, gente. Ele é tipo 100% cor-de-rosa. E ele tem fotos do teatro de Fortaleza. E são fotos, tipo, apaixonantes. Dá vontade de você pegar as malas, assim, e ir embora pra lá. Então você conhece um pouquinho do nosso país também. Esse livro é tudo de bom, gente. Ele vai contar a história. É uma adaptação do tipo, ó, fantasmas nos teatros, tipo o Fantasma da Ópera, só que num teatro brasileiro e contando a historinha de uma menina que não tem a mãe. O pai dela é restaurador de teatros, eles estão lá em Fortaleza, vão restaurar o Teatro José de Alencar e lá ela conhece uma fantasminha que tem uma história muito triste para contar. E a gente vai ver a história dessas duas meninas, uma tentando ajudar a outra, uma pela perda da mãe, a outra que veio trazer uma mensagem do além e que os fantasmas nem sempre são malvados e eles podem ser bonzinhos e podem ter conflitos em que nós podemos ajudar. É muito bonitinha a história, o final é todo tchuquinho. Quando eu li com as minhas alunas do sexto ano, foi um chororô, assim, sabe, pranto solto, entendeu? Vamos chorar junto com essa história de amor muito bonitinha. É um livro lindo, é da Socorro Racioli, ela também é brasileira, ela é escritora do A Cabeça do Santo, que é um livro que estava concorrendo aqui. Agora eu não me lembro se era pelo Prêmio São Paulo, se era pelo Jabuti, eu não sei mais que prêmio que ela estava concorrendo, mas ela estava, tipo, disputando ali. Eu acho que ela ficou em segundo lugar, eu não lembro agora. Eu sei que essa mulher é linda, gente. Eu adoro os livros dela, quero ler mais. E ó, esse livro é legal. Meninas, principalmente, vão gostar. Isso aqui eu acho que é uma questão até de gênero, tá? Os meninos, eles olham com uma cara do tipo, sério que a gente vai ler uma coisa cor-de-rosa, de historinha de amor? Eu tive meninos que gostaram, mas a grande maioria fez. Gente, faz parte, entendeu? A gente nem sempre agrada todo mundo. Classicão. Temos que falar de Pequeno Príncipe. Mas eu não vou ficar falando porque eu acho que você sabe que isso aqui é óbvio, entendeu? Pequeno Príncipe é uma transição. Todo mundo tem que ler na sua vida. E eu acho que essa é uma faixa etária que dá pra ler uma segunda vez já. Ou dá pra ler pela primeira vez e eles vão ter coisas muito legais pra falar.
Porque esse negócio do elefante lá, de que aquilo que a gente vê não é aquilo que uma criança vê, é legal. Falar sobre a morte através da escolha da morte. Falar sobre os percursos narrativos. Falar sobre viagens intergalácticas. Esse livro traz muitas coisas, sem contar aquelas mensagenzinhas fofas. Que não sei se vai atrair todo mundo, mas tem coisas aqui que não precisa ser fofo. Dá pra se trabalhar coisas legais também. E depois relê quando você tá velho. E aí você vai ver muitas outras coisas na vida desse livro. Escolhi mais uma recontagem. Esse aqui são os contos de Shakespeare escritos pelos irmãos Lamb, que é o Charles e a Mary. Eles pegaram as peças shakespearianas e transformaram em contos. Então é um texto em prosa, bem facinho de ler, bem gostosinho e é uma história clássica. Se é um aluno que já tá, se é um irmão, um primo que já tá com a cabeça mais aberta para ler coisas assim, tipo mais hey ho, let's go, vamos falar sobre Shakespeare, é um jeito para chegar lá sem assustar, tá? Essa aqui é da editora Globo. É muito bonitinha o livrinho. E como são contos, dá pra você ler aos pouquinhos, sabe? Tipo, lê um na vida, assim, uma vez por mês, conversa, depois lê outro. É legal. Tenho que falar da Tia Agatha. Qualquer livro dela presta. E presta porque é emocionante. Ó, quem foi que matou a pessoa. Ó, quem foi que roubou. Sabe Sherlock Holmes? Agatha Christie, Sherlock Holmes tem que estar na lista de, sei lá, lidos no ensino fundamental 2. Tem que ler, gente. É emocionante. Você tem que descobrir sozinho. Mistérios faz a gente pensar. Você talvez não vai aprender nada, mas é legal, tá? É emocionante, tipo policial, tipo ver carros batendo quando a gente vai assistir Velozes e Furiosos. Tem que, é divertido. Tem que aceitar, isso acabou. Eu não gosto muito desse livro, mas ele funciona. Eu acho que pra trazer a galera pra ler, funciona. O Menino do Pijama Listrado tem uma leitura acessível, é uma criança contando pra outra criança que tá lendo, é Segunda Guerra Mundial, com as violências filtradas, que também você pode decidir o que você conta e o que você não conta. E o John Bonne está escrevendo bastante coisa para o público infanto-juvenil. Eu ainda não li muita coisa para esse público. Eu li o Palácio de Inverno, que achei uma meleca. Li o Pacifista, que achei bem legal. E li esse aqui até agora. Quero ler outros, mas os livros deles são tão popstar que são sempre muito caros. Eu tenho preguiça de gastar meu dinheiro com isso aqui, porque eu tenho certeza que vai ser difícil eu gostar. Mas, esse é legal. E é, ó, minúsculo, tá? Não assusta ninguém. Aí eu trouxe dois do mesmo escritor, porque são duas sagas dele, que é o Desventuras em Série. Apresenta direito, Natália? O Desventuras em Série e o Só Perguntas Erradas. Então o Lemony Snicket é aquele cara que vai zoar da cara do seu filho, dessa criança que tá lendo, porque ele vai contar uma história de mistério, mas ele vai contar contando assim, palavras novas, ele vai brincar com ironia, ele vai tirar sarro da cara do leitor e chamar o leitor de tonto muitas vezes, porque somos, é verdade. Esses livros aqui, gente, quando eu comecei a ler, são 13. Todos pequenininhos. A letra é gigante. Eu pegava todo dia na escola um até acabar o negócio. Eu chegava, tipo, a ler no intervalo, as pessoas jogando futebol, comendo e tal, dando umas bitoquinhas, tipo, sabe, senta, Cláudia, tá legal, não enche o saco agora, porque eu viciei nisso aqui. E é legal porque é frustrante, porque chega no final você fala, ah, mas... E aceita. A vida é frustrante. Ele faz a mesma coisa aqui. Só que aqui são só 4 livros, o mistério é bem menorzinho e é muito legal também. Talvez começar por esse seja legal, tá? São só perguntas erradas, são 4 livros, cada livro com o título de uma das perguntas. Essa aqui, por exemplo, é Quem poderia ser uma hora dessas? Legal. Aí, tem que ter carinho, tá, gente? O Hobbit. Você pode conhecer Tolkien e conhecer a Terra-média de um jeito bacana. O Hobbit foi criado para os filhos dele, gente. O Tolkien escreveu para os seus filhos, que naquela época tinham 12 anos de idade, para menos. Então é um livro feito para criança, tem uma linguagem bastante fácil de ler e tem muitas edições desse livro. Então dá para você achar aquela que agrade mais pela cara, pelo tamanho da letra. E tem um filme agora, se você promete. Ó, você lê o livro, a gente viu o filme. E o filme tem, tipo, quase nada a ver com o livro, mas é, tipo, legal também, porque tem o Legolas, ele é bonitinho. Ó, é legal. Esse livro é muito bacana. E, pô, contar que o cara criou tudo da cachola dele, ele inventou um universo, uma língua, poderes mágicos, uma super saga atrás de um anel que pode destruir o mundo. É tipo Marvel, só que do século
comecinho do século XX. É legal. Esse livro é aquele que vai distinguir caminhos que esses leitores vão tomar. E, gente, são só caminhos, tá? Não quer dizer que um é melhor do que o outro. A gente tem que apresentar possibilidades. Essa é uma possibilidade que não é um caminho que eu ficaria muito feliz, mas tem mitologia grega. E criança gosta de mitologia grega. E por que não ler Percy Jackson? Eu só li essa série aqui, que são 5 livros. Não gostei. Não vou ler outra porque eu não gostei dessa. Mas, tá? A distopia do momento, Jogos Vorazes, é muito legal. E os filmes são muito legais. E, tipo, a criança vai gostar disso aqui porque a história é boa. Não importa que ele é gorducho, a história é boa. E ele vai curtir, tá? E é interessante. Não julguem, eu li quando eu tinha 14 e foi muito feliz a leitura, porque com 14 eu era aquela menininha que queria um menininho bonitinho e todo tipo, olha, ele é só meu e ele tem poderes especiais e ele brilha. Eu achei legal quando eu tinha 14, tá? Se você é velho e fala que isso aqui é chato, é porque a gente é velho e é chato. Criança pode achar legal. Deixa a criança achar legal, depois quando ela ficar velha ela vai achar chato também. A gente não pode ficar julgando, tem que deixar ler, gente, tem que deixar ler. Depois a gente vai filtrando para coisas melhores, mas para manter o gosto pela leitura, a gente pode começar com os coxinhas, não tem importância, tá? Na minha opinião. Por isso que seleção também não é ruim. Ué, desde que você discuta a questão machista desse livro, de, menininhas, vamos todas pular em cima do pescoço do príncipe, ele pode escolher entre nós e nos deixar sofrendo por ele. Tudo bem, mas é legal, é uma história bacaninha, entendeu? E a personagem tem gana, sabe? Isso é legal. E por último, faltam 2. De novo, sem preconceito. Dan Brown é pura aventura. Dan Brown é aprender um pouco de história, teorias da conspiração e sobre outros países e sobre ciência muitas vezes. Nem sempre muito correta, mas vá lá, tá? Tem versões ilustradas, tem versões muito boas, são calhamaços, mas daqueles que se engatar, se Agatha Christie for legal, esse aqui vai ser legal também, tá? Não só do Código da Vinci, tá? Ele tem uma sequência de vários livros. Começa por esse aqui, depois lê Anjos e Demônios, depois lê Ponto de Impacto, e aí você vai lendo, tá? Até se enjoar. Tipo, depois do terceiro, porque dá vontade de morrer depois, porque você percebe que são todos iguais. Mas a criança, não sei se ela vai perceber isso de começo. E, terminando, citando a Bíblia, tá? Harry Potter. Gente, eu não vou defender o porquê esse livro é importante e vai fazer criancinhas quererem ler. Eu me recuso a explicar o óbvio, tá? Eu vou fazer um vídeo logo em seguida sobre esse aqui. Aí, se você não achar que é tão óbvio assim, porque você não participou do universo Harry Potter, você vê o vídeo lá, tá bom? Tá bom? Então, tá bom. Conversamos. Beijo. Tchau, tchau.